Olá, aqui quem fala é Suelen novamente. E hoje nós vamos falar sobre a captação de recursos com empresas através de aulas de leis de incentivo. Nós vamos abordar dois assuntos que vêm antes da captação em si, mas como se preparar para uma reunião, bom, como conseguir a reunião com o investidor, né? E como se preparar para essa reunião e se comportar nela, tá ok? Eu já passei para vocês uma aula que tem várias informações, mas aqui eu vou falar e dar algumas outras dicas, recapitulando o que vocês já leram. Bom, primeira coisa que vocês têm que lembrar é que quando você busca recurso para uma captação, você está fazendo uma venda. É uma venda. Você está vendendo o seu produto cultural, você está vendendo o seu espetáculo, você está vendendo o seu projeto, você está vendendo uma ideia, está vendendo resultados. Então, é muito importante que você saiba dizer o que você está oferecendo, ok? Você não está oferecendo simplesmente que aquele investidor coloque recurso num projeto cultural porque ele tem recursos para colocar. Você não está dizendo para ele, ao invés de enviar o seu dinheiro lá todo para Brasília, para o seu imposto de renda, coloca parte num projeto aqui. Não é simples assim. O que você está oferecendo tem que ter valor. E aí entra o como eu estou oferecendo, né? O que você está oferecendo tem que estar claro. Você tem que oferecer de forma clara. Então, qual é o meu projeto? Qual é a ideia que permeia todo o meu projeto? Que resultados ele vai alcançar? É um projeto que tem como resultado formação de plateia, formação de público? É um projeto que tem como resultado um produto, na verdade, social? Eu vou oferecer um produto cultural ou um projeto de ações culturais que visam tirar crianças da rua e oferecer atividades no contraturno da escola? Ou eu estou oferecendo uma atividade puramente artística e cultural? É uma turnê de uma peça? É um show? É um espetáculo de dança? É o lançamento de um livro, o lançamento de um CD? É um concerto de uma orquestra? É a capacitação em música erudita de crianças? O que eu estou oferecendo? Exatamente quais são os resultados do meu projeto? O que ele vai gerar? Então é muito importante a gente saber o que está oferecendo. E lembrar que a gente está oferecendo para aquela empresa, se a gente fizer tudo certinho em relação ao mapeamento da empresa e for bater nas portas certas, nós geralmente estamos oferecendo uma oportunidade dela fazer um investimento correto, dela investir em algo que tem a ver com os valores dela, com os conceitos dela, com a política de investimento dela. E como que eu transmito isso? Bom, eu preciso oferecer da maneira certa. Preciso transparecer tudo isso que eu estou falando com vocês. Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu acho que a gente deve oferecer, ok? Vou compartilhar aqui as técnicas que eu uso e que eu prego e que vários outros colegas usam. Espero que vocês aproveitem. Bom, primeiro a gente tem como uma comunicação de suporte uma apresentação, certo? Essa apresentação ela pode ser impressa, né? Pode ser material, bem como pode ser uma apresentação digital. Independente disso, tem um roteiro que a gente tem que seguir. O que precisa ter nessa apresentação? Eu preciso dizer quem eu sou, ok? E eu posso dizer, eu digo quem eu sou, aqui tem duas formas de dizer quem eu sou. Apresentando os meus resultados e dizendo qual é a minha missão e quem eu sou. Missão, gente, é uma coisa muito importante. Normalmente ela está mais em organizações culturais ou em empresas, você tem produtora, também pode ter missão, e menos em projetos que são individuais, é mais difícil. Mas se é uma organização, se é uma produtora cultural, se é uma instituição filantrópica, ou uma instituição sem fins lucrativos que atua na área cultural de alguma forma, tem que ter uma missão. E essa missão tem que transparecer quem eu sou, o que eu faço no meu dia a dia, para que eu existo. Isso é muito importante, ela normalmente traduz muito bem quem eu sou. E que resultados eu alcancei, que sucessos eu já tive, o que me faz ter credibilidade diante desse investidor. Isso é muito importante. Então, olha, se eu sou a produtor cultural X e estou aqui apresentando uma proposta de fazer uma turnê uma turnê de uma peça infantil pelo interior do estado, eu tenho que dizer, olha, antes
eu já fiz essa outra turnê que atingiu tantas mil crianças, que atingiu um público de tantas mil pessoas. Já fizemos esse outro projeto que propiciou acesso gratuito a tantas outras mil pessoas. O que eu produzi até hoje de resultados? Mas lembrando, gente, que eu não tenho que ficar contando toda a minha história. Um erro muito comum quando se trata de instituições sem fins lucrativos, por exemplo, que começaram assim um projeto com viés mais social, é começar a contar a história lá do fundador. Não, porque um dia eu fui visitar uma escola e eu vi que as crianças não sei o que, fiquei pensando naquilo e voltei para casa. E esquece história. Ah, em 1987, o padre Cícero chegou na cidade com a ideia de... Esquece esse tipo de história. A gente não deve tomar o tempo desse possível investidor com um excesso de informações que não são relevantes para a tomada de decisão naquele momento. O que eu preciso é filtrar que informações são relevantes. Então, é relevante para ele saber quem eu sou, o que eu faço e que resultados eu já alcancei, que sucessos eu já tive que trazem credibilidade para a minha proposta. Ok? Isso é importante. Depois eu tenho que explicar para ele as leis de incentivo. Olha, esse meu projeto está proposto na Lei de Incentivo à Cultura Estadual ou está proposto na Lei de Incentivo à Cultura Federal, na Lei Rouanet, que diz que você pode investir até 4% do seu imposto devido. Preciso de um slidezinho com isso que cita lá a lei. Se for uma empresa que você já sabe que tem uma política de investimento em lei de incentivo super estável já, que já tem aquele histórico, você pode abrir mão disso. Mas se você não tem certeza disso, talvez você precise dar informações que às vezes vão rodar dentro da empresa, para a área jurídica, para contador, o que for. Então a gente sempre põe um segundo slidezinho dizendo em que lei de incentivo meu projeto tá aprovado e o que é possível naquela lei de incentivo. Um slide, ok? Os resultados, missão e quem somos já foram mais 2 slides só. E aí eu vou apresentar então o meu projeto. Aqui o que a gente está dizendo? O projeto ou os projetos, a justificativa, diferencial, resultados esperados. Isso tudo aqui, gente, é 1 ou 2 slides só. Então, eu não preciso também ter textos longos, lógico que numa apresentação nunca textos longos, né? A gente tem que primar por pouco texto com informação relevante, uso de recurso visual sempre que possível, usar fotos boas, profissionais, imagens profissionais. Sempre que você for usar uma imagem, ela tem que passar profissionalismo. Ela não pode nunca ser a foto do seu celular daquela ação que estava acontecendo. Lembrem-se de que isso é muitíssimo importante, ok? Porque tudo isso remete à nossa credibilidade enquanto executor do projeto. Então, quando eu falo qual é o meu projeto e o que justifica ele, normalmente é um cenário. Por que eu estou fazendo esse projeto? Se existe um cenário, uma deficiência da região, uma oportunidade de apresentação num festival, se existe um cenário, você diz. Se não existe um cenário que justifique aquele projeto, mas ele se justifica por si mesmo, basta dizer qual é o projeto. Se ele tem um diferencial, e normalmente ele tem, você precisa encontrar, você vai apresentar esse diferencial, tá? E quais os resultados esperados. O resultado esperado ou vai ser o produto gerado, e esse produto gerado, como ele vai ser distribuído, como que ele afeta a sociedade. Se o resultado esperado é conseguir fazer 10 apresentações em tais cidades, alcançar determinado público, isso tem que ser colocado. Se os resultados esperados são sociais, você vai colocar isso. Eu preciso, em 1 ou 2 slides no máximo, apresentar o meu projeto e mostrar que o meu projeto é consistente, tem metas de resultados a serem alcançados e tem credibilidade, tem justificativa para existir. Ele vale a pena receber investimento, ok? Ache aí os seus diferenciais. E aí, esses números 5 e 6, eles podem estar em um mesmo slide ou em 2 diferentes. O que eu vou apresentar? Se eu tenho uma proposta de investimento, que foi o que eu já falei para vocês no texto e na aula anterior, eu preciso ter uma proposta de investimento com um valor, e se eu estudei bem esse cliente, eu vou saber ter um valor, né? Eu vou apresentar esse valor, qual que é a minha proposta e o que eu estou oferecendo em contrapartida, ok? Então, isso pode ser feito apenas um slide. Digamos, tá lá 500 mil reais
e embaixo eu tenho tudo que eu estou oferecendo de visibilidade, ok? Se você não sabe que valor propor, o que para mim tem que ser uma coisa assim, muito de exceção, tá? Ah, você está abordando uma empresa completamente nova, que nunca investiu em lei, mas que você soube que quer investir, que tem possibilidade e não conseguiu em lugar nenhum descobrir o potencial daquela empresa. Aí você vai apresentar as possibilidades de contrapartidas e perguntar qual que é o potencial de investimento deles. A gente pergunta mesmo, ok? E, obviamente, a sua apresentação termina com os seus contatos, que ó, deve também estar em um cartão que você vai entregar. Essa apresentação, ela pode ser feita especialmente através de recursos audiovisuais, tá? Como o próprio PowerPoint, o e-mail, o Flash, o Prezi, o que você precisa, o que você achar melhor. Mas tem que passar uma ideia de profissionalismo. Se você não tem na sua equipe quem vai fazer uma boa apresentação, você vai terceirizar isso. Peça para uma agência, peça para um freelancer que trabalha com comunicação, com design, mas precisa ser bem feito. As cores têm que ter a ver com a sua marca, as imagens têm que ser bem trabalhadas, ok? Precisa passar profissionalismo, isso é muitíssimo importante. E pode usar recursos de ilustração, de imagem, de animação, mas sem exagero. Não é para você mostrar os dots que vocês têm no PowerPoint em nível de apresentação, não, ok? Tem que, lembrando que tem inclusive que ser uma apresentação que pode ser salva em PDF ao final. Você deve entregar em PDF a apresentação no final, nunca entregar nos arquivos que ou dependem de um determinado aplicativo para se ler, ou um PowerPoint que é um arquivo aberto, que não deve ser entregue aberto porque não passa a ideia de profissionalismo. É importante, né, que seja texto legível, nada exagerado, nada grande, que as cores sejam agradáveis, combinem com você. Se você tiver um vídeo de projetos passados ou de uma edição anterior desse projeto, ou mesmo um vídeo institucional, você pode incluir, mas nunca um vídeo maior do que 2 minutos. Nunca pode passar disso, porque começa a ficar chato dentro da sala, não é legal, você tem que dizer o que precisa dizer, na minha opinião, em 90 segundos, e não passar disso. A sua apresentação ela vai ser utilizada como um roteiro mesmo da sua fala. Por isso eu estou colocando aqui como se fosse uma deixa. Por quê? Você normalmente tem um tempo curto, ele só vai se estender dependendo do outro. Mas você tem que estar preparado para uma reunião de 30 minutos, ok? Ela pode ser mais curta que isso, se eles não tiverem marcado um tempo, ou ela pode se delongar de acordo com o interesse do patrocinador em saber mais detalhes. Mas a apresentação deve ser uma deixa, ela não tem que ter um monte de coisa escrita, ela tem que ser o seu guia durante a apresentação e ter por escrito as informações mais relevantes para ficar com eles. Ok? Bom, uma outra coisa em relação a tempo disso. Vocês já ouviram falar dessa história do pitch de elevador, que é ou elevator speech, que acabou ficando com esse apelido de pitch de 5 minutos? É uma coisa que surgiu, na verdade, pela história que eu sei, surgiu em Hollywood, né? Os roteiristas tentando vender seus roteiros para os cineastas, que é basicamente o que a gente faz, a gente tenta vender aqui o nosso projeto para quem pode bancá-lo. E uma estratégia que eles passaram a usar uma vez que se descobria quem era aquele cineasta, onde ele estava, ficava esperando com o roteiro na mão para pegar o elevador junto com o cara, olha bem, e dentro do elevador tentar vender o projeto. Então você tinha que ter preparado um discurso de 5 minutos, o tempo que você ia ficar no elevador. Alguma frase de efeito que fizesse com que aquele cara dissesse: que bacana, me fala mais, eu quero ouvir mais, vem comigo. Então a gente precisa estar preparado para isso. Tanto para que na reunião a gente comece com algo que desperte o interesse, a gente tem que prestar atenção no comportamento, nas expressões corporais do nosso interlocutor, quanto para que a gente use isso em outras oportunidades que a gente tiver de tentar conseguir uma reunião, tá? Como, por exemplo, por telefone, para eu tentar conseguir aquele encontro, ou por e-mail. Quando a gente fala que a gente precisa achar qual que é o ponto de atenção, é isso, tem esse método AIDA, é um método que foi desenvolvido na área de marketing, que fala que a gente precisa despertar
a atenção, o interesse, o desejo e a ação desse interlocutor. Então, se a gente estuda bem a empresa que a gente vai buscar, talvez você tenha encontrado algum ponto específico de atenção. Poxa, ele desenvolve projetos, já ele tem institutos próprios, unidades próprias que recebe crianças. Será que eu consigo oferecer como contrapartida mini apresentações da minha peça ou musicais, por exemplo, dentro dessas instituições? Isso é um ponto de atenção. Você pode ligar para o cara e falar assim, estou te ligando porque eu tenho um projeto eu tenho um projeto que eu gostaria de te oferecer, inclusive oferecendo como contrapartidas apresentações musicais nas suas 4 unidades aqui no estado, para as crianças. Queria que você ouvisse a minha proposta. Às vezes é um teatro que tem que fazer a programação dele, a empresa, né, a fundação que tem um teatro, que tem que fazer programação, você pode oferecer alguma coisa específica para aquela programação, ou alguma coisa na comunidade onde ela atua, ou alguma coisa de relacionamento com os funcionários, ou de relacionamento com os clientes. Mas acha um ponto de atenção, ou tem algo no seu projeto que chama muita atenção, certo? Por exemplo, um exemplo bobo aqui, de vez em quando eu cito nas minhas aulas que eu ouvi essa história, que desses pitches de elevador, um dos mais famosos em Hollywood foi o filme que vendeu, o roteirista que vendeu o roteiro dele dos Irmãos Gêmeos, que era com o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. Pensa bem, essa diferença toda. Ele entrou no elevador e falou, olha, eu tenho um roteiro de um filme, de uma comédia em que o Arnold Schwarzenegger é irmão gêmeo do Danny DeVito. Pô, despertou a atenção do cineasta. É mesmo? Como é que pode ser isso? Eu quero ouvir mais. É isso que a gente precisa fazer para conseguir essa primeira reunião, tá, gente? Ou para conseguir a atenção. E mesmo durante a reunião, se você percebe que o cara tá encostando para trás na cadeira, tá perdendo interesse, mexeu no celular, tenta resgatar, tenta chamar a atenção dele. E aí eu vou fazer isso por telefone, a nossa primeira, é a coisa mais básica, eu tenho que tentar ligar e agendar uma reunião. Mas eu também, se eu não conseguir falar por telefone com a pessoa certa, ou essa pessoa me pedir um e-mail, eu vou tentar por e-mail. Às vezes vai ser um e-mail mais comercial, que diz menos sobre o projeto, mas que tem uma imagem legal, que chama atenção, e aí pede uma reunião sempre nesse e-mail. Eu posso enviar um material por correio, posso enviar, não uma mala direta, mas uma coisa mais personalizada, um material bacana, um convite. E, obviamente, gente, a gente pode aproveitar eventos corporativos, em que a gente vai ter a oportunidade de estar com alguém que pode ser um investidor e se aproximar dessas pessoas. A gente não pode ter medo de aproximar. Você sabe quem que é o cara, você está ali num evento com ele, num coquetel que não tem nada a ver, você pode chegar e se apresentar. Oi, você não é o fulano de tal? Meu nome é Suelen. Tem um tempo que eu estou querendo te conhecer, porque eu tenho um projeto que eu gostaria de te apresentar. Será que você pode me dar o seu telefone para eu poder marcar, para te visitar? A gente tem que... Não existe captador sem cara de pau. Isso é o mínimo da cara de pau. Então, use o que for possível para chamar a atenção dessa pessoa até conseguir um encontro. O encontro pessoal faz muita diferença na captação de recursos. É muitíssimo importante, tá bom? E aí, ok, você conseguiu a reunião. Então, agora eu tenho que me preparar para essa reunião. E se preparar, gente, eu normalmente, quando eu tenho uma reunião com um potencial patrocinador, eu tiro pelo menos um período do meu dia, ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, em que eu reservo só para estudar aquele patrocinador. E ali, eu tiro hoje em dia só um período, porque eu já tô craque em onde que eu tenho que ir. Mas talvez você precise de mais tempo ao começar, antes de saber exatamente que ferramentas usar, onde encontrar melhores informações. Mas é importantíssimo você buscar informações. Todas as informações que você puder sobre a empresa, sobre quanto que ela investe, em que tipo de projeto ela investe. Isso você já provavelmente olhou antes, que tipo de projeto ela investe, para você estar propondo o seu, certo? Ela entrou lá na sua lista. Mas qual que é a média de investimento? Como que é a tomada de decisão? Quais são os valores daquela empresa? O que que ela valoriza mais que está lá no site dela na área de investimento social ou na área de patrocínio? O que que você pode usar? O que que o seu projeto tem em comum com aqueles interesses? Procure saber tudo. E aí, procure saber tudo também sobre quem é a pessoa com quem você vai se reunir. O que que você pode conhecer desse possível investidor? É uma pessoa que é mais pública, é o diretor da empresa, ele aparece em revistas, tem Facebook, entra no Facebook, no Instagram,
Procure saber quais são os interesses pessoais dessa pessoa. Isso pode ser um quebra-gelo. Se você começa a reunião citando alguma coisa que você sabe que é interesse desse seu interlocutor, pode ser uma coisa que te aproxime, que cause empatia. Descubra qual é o motivo que vai fazer com que ele apoie a sua instituição ou o seu projeto. O que vocês têm em comum? O que você pode pegar como chave? O que vai ser o gatilho? Por que ele deve apoiar você? E descubra quanto que você vai solicitar. Ou o que você vai solicitar. Ok? Então, isso vai importante de acordo com o histórico da empresa investidora. Você vai descobrir que valor que você vai pedir. Procure saber quanto ela tem investido. Você não deve fazer propostas absurdas, que estão muito acima da capacidade dele e vão afastá-lo imediatamente, porque ele vai dizer, não, esse projeto não é para mim. Você quer 500 mil, mas eu só tenho 50 para investir. E aí você perde aqueles 50, porque ele não vai se sentir relevante. Ou o contrário. Ele, na verdade, digamos que ele tem lá 10 milhões para investir. E ele costuma investir em no máximo 10 projetos por ano. Quer dizer, ele prefere investir em projetos maiores e vai dar menos trabalho para ele acompanhar, para ele analisar, para ele ter retorno. Você tem que saber disso. E propor um valor que seja compatível com a forma dele de investir. Quem fará o contato? Se você tem, vamos supor que se essa é uma empresa em que um conselheiro indicou, ou alguém que apoia o seu projeto, que essa pessoa que vai te receber é conhecida de alguém que apoia que já está envolvido no projeto, do seu ator principal, por exemplo, leva essa pessoa. Se você tem possibilidade de levar alguém que vai ser quem vai quebrar o gelo, abrir as portas, quem abriu as portas antes, é interessante. Se não, isso quer dizer quem definir quem vai fazer o contato, certo? Se vai ser o captador ou se além do captador tem outra pessoa. E quem que vai ao encontro e qual que é o papel de cada um. E aí eu recomendo que sejam 2 participantes. Cada um tem o seu papel. Normalmente esses 2 participantes são aquela pessoa que é quem vai passar toda a paixão pelo projeto, conhece cada detalhe, pode tirar qualquer dúvida, vai conseguir passar a emoção dentro daquela reunião. E a segunda pessoa é a técnica, que conhece tudo das leis, que vai fazer a proposta, que sabe pedir o dinheiro sem ficar sem graça, ok? Mas é importante que se definam os papéis. Eu normalmente faço a reunião acompanhada do idealizador do projeto, já que eu trabalho como uma captadora e não sou idealizadora do projeto. Sempre que possível eu tento levar idealizadores do projeto ou diretores da organização nessa reunião. E aí vocês definam antes o papel de cada um, para que ninguém atropele ninguém, ok? Por quê? Porque precisa ouvir, tem que ter cuidado para ver se esse idealizador, que às vezes é o sonhador, não está falando demais, não se empolga demais. Vocês já combinam antes quem vai falar o que parte da apresentação. Se tiver que cutucar debaixo da mesa, cutuque. Mas toma cuidado com o tempo, evite falar demais. Lembre que os recursos audiovisuais são um guia e você deve falar sobre aquilo. Se for apresentar um filme de novo, máximo de 2 minutos, ok? É possível pedir indicações. Se você tiver uma reunião que por fim ele fale que tem tudo a ver, que ele quer participar, ou que infelizmente esse ano ele não pode mais, porque os recursos já foram, é só ano que vem. Dependendo do ritmo da reunião, de quão bem ele te recebeu, você pode pedir indicações de outros investidores. Tá? Isso depende muito do clima da reunião, mas já funcionou bem. Isso é possível e ninguém leva isso a mal. Depende do clima da reunião e de como você faz esse pedido. Mas você pode sim pedir essas indicações, porque essas pessoas normalmente elas estão em outros grupos e rodas com outros investidores, ok? E se você tiver, se possível, entregue um material impresso ou um pendrive personalizado ou um CD personalizado com apresentação. Se você produz música, às vezes você vai entregar essa mídia digital com músicas para baixar ou com algum clipe, ok? Pode entregar um material digital ou entregar um material impresso ou entregar também brindes, alguma coisa feita do seu projeto ou da sua instituição, alguma produção, tá? Não enche o cara de material, não. Entregue coisas que sejam interessantes, que sejam de valor. E aí lembra que um de vocês vai ter que solicitar o investimento.
E essa é uma dica muito importante porque ela nos ajuda muito a dar prosseguimento depois. Na hora que eu chego no momento em que tenho o meu slide com o investimento, eu vou dizer, bom, então, senhor fulano, diante disso e de como a sua empresa investe, de como a gente conhece, né, a sua política, estamos propondo que você faça um investimento de R$ 200.000 e, e estamos oferecendo visibilidade nas nossas redes sociais, nisso, naquilo, além da possibilidade de uma apresentação aonde, aqui, acolá, ok? O que, e transforme numa pergunta, o que você acha dessa proposta? Espere, espere o tempo que for preciso, porque você precisa ter a reação e preste atenção na reação. Se a pessoa disser que você errou redondamente, então falando, nossa, mas isso é muito mais do que eu tenho disponível, aí vocês vão começar a conversar. Ou tá, é interessante, mas a gente vai ter que avaliar, significa que você provavelmente não errou muito no valor que você está propondo. Mas espera como que vai ser a reação dele para você partir para uma negociação. O mais comum, se não for um não, raramente vai ser um sim na reunião. O mais comum é que eles digam, ah, ok, agora a gente tem que avaliar, passar por um comitê, estamos avaliando outros projetos, a gente toma essa decisão, é no mês que vem. Aí você vai perguntar, então, se a proposta pelo menos condiz com o tipo de investimento deles, se ele quer alguma mudança na proposta antes de você enviar e quando você deve entrar em contato para saber de um retorno. Isso é muito importante, ok? Bom, gente, quais são os erros mais comuns que se cometem nessas reuniões? Primeiro, não saber o suficiente sobre o investidor antes de se reunir. Você precisa saber tudo dele, você não pode ter gafe. Precisa saber em que tipo de coisa que ele investe, saber se está alguma coisa para trás e principalmente saber o suficiente para que não fique perdido na hora que ele falar alguma coisa sobre si. Você possa complementar, mostrar que você tem interesse realmente nessa empresa. Um outro erro muito comum, acreditem se quiser, é não saber o suficiente sobre a lei de incentivo. É comum que as pessoas comecem a captar sem ter estudado o suficiente a lei, sem saber o suficiente, o que não é o caso de vocês que estão aqui fazendo esse curso, buscando conhecimento. Mas se a pessoa vai sem conhecer a lei, ela pode bater na porta da empresa errada, da empresa que nem pode investir através daquela lei de incentivo. Ou pior, o cara faz uma pergunta fiscal e você não tem ideia da resposta. Isso é muito ruim, porque acaba com a sua credibilidade. Se ele diz alguma coisa, ah, mas a gente já investe tudo no fundo da infância e adolescência, eu não sei se eu posso investir em Rouanet, porque diz a meu fiscal que a gente não pode, que a gente já investe tudo. Você tem que saber responder. Não. Se você investe em fundo da infância e adolescência, o valor que você investe lá, você pode investir 4 vezes a mais na Lei Rouanet. São coisas diferentes, elas não se misturam. Você precisa saber falar, ok? Outra coisa é, depois que você chegou ao final da reunião, que é fazer a proposta, solicitar o recurso, continuar falando. Porque se você continua falando, você não espera a resposta ou o seu pedido de investimento perde importância. E ele é o mais importante, certo? Não deixa que ele perca importância. Ele tem que ser o final e dali para frente tem que falar sobre retornos, prazos, tirar dúvidas, ok? Não enviar pessoas treinadas, entrosadas, que se comunicam bem para solicitar os recursos. Aí provavelmente vai ser fracasso na certa, porque se ela não está bem treinada, se não conhece bem, se não fala bem, né, se não consegue lidar com uma situação inusitada, provavelmente vai ser um fracasso. E não levar uma proposta, o que é muito comum e é um tremendo erro. É você apresentar o seu projeto custa 1.200.000, digamos. Vou pegar uma coisa menor, seu projeto custa 450 mil. Você chega, apresenta o projeto, fala que ele custa 450 mil e não faz uma proposta. Você deixa ele pensar o que ele quiser, ele não sabe quanto você tem, quanto você está esperando dele, se você quer tudo. Se ele não pode dar tudo, ele pode dar muito menos, ele vai se assustar. Então, seu projeto custa 450 mil, mas dessa empresa, quanto você espera? Tem que haver uma proposta financeira, ok? Muito obrigada a vocês. É isso por hoje e a gente continua com mais coisas na próxima aula e estou deixando para vocês em anexo algumas apresentações para vocês verem como é.
Obrigada e até a próxima.